Olá, nós estamos para mais uma aula de escola dominical. Essa é uma espécie de uma conversa que nós queremos ter com você. Eu estou fazendo todas as programações da igreja aqui de casa. A maioria dos irmãos já sabem, as irmãs também. Eu e Rebeca fomos contaminados com a Covid-19, por isso estamos em total quarentena, né? Durante 15 dias totalmente isolados, para que passe esse mal e a gente não contamine ninguém. Antes de nós iniciarmos a aula desse domingo, dia 11 de outubro de 2020, eu quero orar com você, pedindo a iluminação do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, pedimos que o Senhor venha nos renovar, que o Teu Santo Espírito nos ensine, nos ajude, a partir da Tua palavra, a entender os desafios do nosso contexto, a entender, ó Pai, os dilemas do nosso tempo, que possamos ser igreja atuante, onde quer que nós estejamos. Guarde o Teu povo, sobretudo aqueles que estão enfermos, os necessitados, os aflitos. Abençoe em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Bem, hoje o tema que eu quero conversar com você é o seguinte: encontrando forças para viver. Encontrando força para viver. O que nós queremos propor com esse título é como nós podemos nos renovar nos momentos difíceis da vida, quando nós somos assolados, uma enfermidade, o desemprego, quando nós estamos desanimados ou desanimadas no emprego que nós estamos trabalhando, como nós vamos recobrar as forças e como Deus pode te ajudar, né? Se você está cansado no seu relacionamento, nos seus afazeres, está aí o seu Deus para te renovar. E eu quero usar texto base hoje para a nossa conversa, texto lá de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, diz assim: Por isso, não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém por essa palavra. 2 Coríntios 4, capítulo 4, 16 a 18. Bem, aqui o apóstolo Paulo incentivando a igreja em Corinto, dizendo que os seres humanos são assim, né? Nós nos corrompemos. O tempo vai passando, nós estamos sujeitos às variações, né? Às ambivalências da vida. Ora, as coisas vão bem, você está com saúde, está empregado, o teu relacionamento está tudo correndo bem, mas basta um evento, vem o desemprego, por exemplo, uma enfermidade, uma crise no relacionamento. Tudo isso já nos prejudica, né? São coisas externas que acontecem e que nos afetam no nosso ser mais íntimo. E a palavra do apóstolo é justamente essa, que o ser humano pode se renovar através da força do Espírito Santo. Certamente quando nós olhamos para o que Deus tem para nós, e a manifestação de Deus, o cuidado de Deus nem sempre é visível, ou nem sempre está nas coisas, né? Como a gente é tão imediatista, o ser humano gosta de apalpar as coisas que ele tem, né? Como pertença, e tem muitas coisas que Deus não nos coloca visíveis, mas nós podemos sentir. Por exemplo, o cuidado de Deus conosco, mesmo nos momentos difíceis, o toque do Espírito para nos renovar, são coisas que nos motivam. E nessa introdução, eu queria pensar com você que nós vivemos numa sociedade que constantemente nega o sofrimento, né? Nós falamos isso na quarta-feira passada e eu quero continuar trabalhando esse tema, né? Uma sociedade que costuma dizer que para viver bem nós temos que negar que temos problemas. Não, tem que ser tudo perfeito, né? Por exemplo, a família tem que estar tudo perfeito, né? Uma tremenda hipocrisia, porque não existe família perfeita. Basta nós olharmos para a própria Bíblia, nós vamos ver muitos relatos de famílias que viviam em constantes desafios, né? Era pai que tinha privilégio com o filho,
era marido que não dava a devida atenção para a esposa, enfim, né? Temos adultério, uma série de questões, né, que marcam as narrativas bíblicas. Então não é perfeito, tem problemas, e a gente não pode negá-los, né? A grande crise é quando a gente nega esse problema. A dor e o sofrimento são comuns a todos e todas nós. Não existe nenhuma pessoa no mundo que esteja sem problemas. Veja só, uma pessoa de fundamental importância, o apóstolo Paulo. Veja como era a vida dele. A própria vida do apóstolo é marcada por sofrimento. Eu quero ler mais um trecho bíblico com você. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 28. Diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de mortes, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei em voragem do mar, ou na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além destas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente: a preocupação com todas as igrejas. Amém. Vejam esse relato de como era complexa e cheia de desafios a vida do apóstolo Paulo. Então a gente fala assim, né? Eu quero ser um cristão, uma cristã, um servo ou uma serva de Deus, mas nós estamos dispostos também a enfrentar esses desafios, né? Perigos no mar, na cidade, entre patrícios, com gentios, uma série de crises que ele enfrentou e que por vezes, né, como nossa proposta de aula para hoje, né, ele precisava encontrar forças para viver. O apóstolo certamente desanimou na caminhada, como nós também desanimamos. Agora, uma outra perspectiva da nossa conversa, porém nós precisamos crer e entender que Deus nos sustenta e dá forças nos momentos mais difíceis da vida. Deus nos sustenta quando a dor e o sofrimento é presente em nós. Pense comigo, nos momentos difíceis da vida. Talvez você hoje esteja sofrendo, sentindo alguma dor. Logo, essa palavra vem para nos motivar, né? Porque mostra que o seu ser exterior está se deteriorando ou corrompendo. Está sentindo uma dor, você está enfrentando uma crise de relacionamento. Olha, é um problema, né? A gente às vezes está cansado, perdeu a vontade de dialogar. Tudo isso são sinais de que nós estamos nos corrompendo, nós estamos nos desgastando. Mas a palavra está nos motivando que ainda assim, quando eu estou desgastado, quando a minha energia está acabando, quando eu estou sem paciência, ainda assim eu tenho a oportunidade de me revestir de imortalidade, me revestir com vestes celestiais e renovar o ser humano interior, né? Ainda que a minha roupagem esteja desgastada, Deus pode renovar o meu espírito com vestes celestiais, a fim de que eu experimente o novo de Deus, né? E eu queria fazer algumas perguntas para a gente pensar. Primeiro, a fé cristã nos isenta de passarmos por momentos de tribulação e tristeza? Uma pergunta, né? Porque você é um cristão, você acha que você não pode pegar uma enfermidade, né? Ser contaminado com alguma coisa,
ou porque você é um cristão, você acha que o seu casamento não passa por crise, que a tua vida aí, os teus relacionamentos, porque você é cristão, você acha que você não corre risco de perder o teu emprego, né? Essa é a primeira pergunta. Depois, e diante das aflições da vida, como nós cristãos devemos agir quando somos revestidos com essa força que vem de Deus, né? Como nós devemos agir quando somos revestidos com a força do amor de Deus. E eu queria fazer as reflexões com você agora. Primeiro ponto, né? O que fazer quando nós estamos desgastados, né? Nos corrompendo, nos esvaindo, né? Abatidos e abatidas. Existe aqui uma ordem imperativa, ou seja, não tem como, você tem que buscar isso, desenvolver uma força interior. Nós precisamos encontrar essa força que vem do Espírito Santo, né? Esse Deus habita em nós, habita em mim, habita em você. É importante você encontrar esse Deus que habita em ti e também em mim. Com o passar do tempo, em meio às muitas tribulações, o nosso corpo mortal tende a se desgastar e se desfazer, né? A gente vai se abatendo. Porém, o ser humano interior cresce e se desenvolve com o tempo. Nós vamos ganhando maturidade. A partir da fé e do Deus revelado em Jesus Cristo, nós podemos cada vez mais trabalharmos esta maturidade. Portanto, a nossa fé em Deus se renova e fortalece a cada dia, transformando em uma força poderosa que encoraja o cristão para enfrentar os desafios da vida. Aí, esse Deus te motiva a enfrentar os teus desafios, né? Muitos pensam em desistir, né? Não, vou entregar os pontos. Não, muito pelo contrário. Deus te motiva a enfrentar esse desafio. É um imperativo, né? Tenha certeza. Ainda que o teu corpo vá se desgastando com o tempo, o teu interior, né? A tua essência, que a gente pode falar, a tua psique, a tua alma, ela vai ganhando maturidade, ou desenvolvendo melhor a maturidade. Segundo ponto para nós pensarmos, é necessário ter visão no futuro, né? É preciso olhar além, né? Ter também aqui uma perspectiva de transcendência, né? Porque quando a gente olha só para os problemas, né? Poxa, acaba um, vem outro, né? Acaba uma pandemia, vem outra crise, vem outra e outra. Mas você já pensou em pensar numa visão transcendente, né? De um Deus que virá para renovar tudo? O apóstolo Paulo faz uma comparação desta vida terrena, do nosso corpo, como morada terrestre. E aí tem uma importante reflexão sobre tenda e tabernáculo, né? Tenda e tabernáculo. Ou seja, o terrestre, a tenda e o tabernáculo, eles são transitórios. Um dia eles passarão. A gente pensar aqui como território ou transitório terrestre, o nosso corpo, como tenda e tabernáculo, eles vão passar. Nós, porém, devemos olhar e pensar numa habitação celestial. Quando o nosso corpo, o apóstolo Paulo fala isso também em Coríntios, se revestirá de incorruptibilidade. E também ele vai se revestir de imortalidade. Portanto, o desafio agora é que já possamos nos apropriar desta certeza. Então, saber que o seu corpo vai ser revestido de uma incorruptibilidade, que o seu corpo e o meu corpo serão revestidos de imortalidade. E ainda que os problemas terrenos, né, da carne, assim, do dia a dia existam, e nós devemos atuar nessa perspectiva, né, sabendo que Deus vai nos renovar e tudo será renovado, eu ainda me animo para continuar lutando para que mais pessoas possam ser beneficiadas, possam ser atendidas nas suas necessidades, sabendo que Deus vai renovar tudo.
E quando eu auxilio um irmão, auxilio uma irmã, renovado pelo Espírito, e ajudo também que esse irmão e essa irmã se sinta também, sinta a possibilidade do que é ser abençoado e abençoado por Deus, eu estou anunciando essa vida eterna. Já pararam para pensar? Eu estou antecipando, né? Ainda que seja apenas uma fagulhazinha do que vai ser completo um dia, mas eu já estou trabalhando para essa antecipação do futuro de Deus. Aí, né? Um pensamento importante para nós. Terceira e última perspectiva, né? Então a gente viu que é impositivo, né? É imperativo, melhor, nós precisamos desenvolver essa nossa, esse ser interior, né? Ainda que os problemas externos nos afetem, nós precisamos cuidar dessa maturidade. A gente precisa ter sempre esse olhar no futuro, né? Desse corpo nosso que já está revestido, né? E um dia vai ser completo de incorruptibilidade, de imortalidade, e por isso nós atuamos nos meios, né? Na nossa cidade, Guarulhos, atendendo às necessidades das pessoas, porque nós sabemos que Deus já nos revestiu dessa incorruptibilidade. E o terceiro e último ponto, agora, né, diante desse desafio, eu preciso abastecer a minha esperança, ou é preciso abastecer-se de esperança. O biblista José Combray, ele diz o seguinte: a esperança sustenta o desejo. A esperança sustenta o desejo. Nós aqui estamos no tempo de espera e aguardando ansiosos e ansiosas quando o que é mortal, né, quando esse corpo mortal será revestido de imortalidade. 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se a vossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Aí, essa é a esperança, né? Deus vai renovar tudo. A gente crê nisso. E por isso a igreja atua anunciando essa renovação. E somente as pessoas que creem na ressurreição é que conseguem amar essa vida e lutar por ela, né? Cuidar não só da minha, mas de todas as pessoas que caminham conosco, da cidade, né? Pensar sempre no bem comum. Para concluir essa nossa conversa, certamente na vida eu e você passamos por situações que nos desanimam, sim. Dor e sofrimento são comuns a todos e todas nós. Porém, constantemente a nossa sociedade nega a crise, o problema. A nossa sociedade ela é reflexo de nós mesmos. Nega e prega a existência do caos, limitando também nós tratarmos os problemas. Quando fala assim, tudo está bem, na verdade eu deixo de tratar as crises que são presentes na minha vida e também nas dos meus irmãos e irmãs. Contudo, nós precisamos cuidar do nosso ser interior, como está propondo o texto bíblico, pois esse se renova na fé em Jesus Cristo. Também é preciso olharmos para o futuro, quando o que ainda é incompleto será restaurado por nosso Deus em Cristo Jesus. A ressurreição de Jesus Cristo, a ressurreição em Jesus Cristo é a nossa esperança. Espero que essa nossa conversa tenha sido relevante para a sua vida. Continue o debate, continue aí as leituras, os slides sempre são passados aí para te motivar. Deus abençoe tua vida e tua família. A paz do Senhor.